Olá, daqui é Nelson Ramos e ao longo destes 5 vídeos temos estado a responder a uma pergunta que muitos pais me colocam nas minhas sessões de coaching, que é: Nelson, o meu filho ou a minha filha não quer fazer os trabalhos de casa ou até mesmo estudar. O que é que eu posso fazer? Então, ao longo destes 5 vídeos eu tenho estado a responder com 5 dicas ou estratégias para te poder ajudar a aumentar o compromisso do teu filho ou da tua filha para com os trabalhos de casa e até mesmo o estudo. Até agora já vimos 3 dicas. Então, conversar com o teu filho, criar empatia, conversar com o professor ou o diretor de turma para conheceres a realidade dele em contexto escolar. E terceiro, ajudá-lo a definir o destino, qual é o objetivo e o que é que ele vai fazer para lá chegar. Clarinho como água. Quarta dica, se tens curiosidade, fica comigo até ao final do vídeo para a conheceres. Então, a quarta dica que vos trago hoje é: se ele já tem um objetivo e tem um plano de ações que vai desempenhar para chegar ao objetivo, então tens que perceber uma coisa: se ele tem noção daquilo que tem que fazer para lá chegar. Se sim, ou seja, ele é capaz de perceber, porque até foi ele que delineou, ele tem noção, ele sabe o que tem que fazer, sabe. Então perguntas: filho, se eventualmente não fizeres algumas destas tarefas que estão delineadas por ti, que foram pensadas por ti, o que é que achas que deveria acontecer? Qual era a consequência? Atenção, não estou a falar de castigo, é porque tu disseste ou tomaste a decisão de não fazer algo, o que é que deveria acontecer? Então, deixas que ele sugira uma consequência para o facto de, por exemplo, não chegar a casa e não fazer os trabalhos de casa. Ou chegar ao sábado e não estudar o tempo que ele disse que ia estudar no horário que disse que ia estudar. E fica fixado, onde todos possam ver, no quarto dele ou no escritório. Se por acaso ele não fizer, qual é a consequência? E ele delinea a consequência em função também daquilo que já foi o objetivo e o plano de ação. Assim, estás a ajudar a aumentar o compromisso dele para com o objetivo, para com as tarefas que ficou definido realizar e também, se não acontecer, se não realizar, ele tem uma consequência. Porque há sempre consequências. As nossas decisões têm consequências, boas ou más. E ele tem que aprender isso. E a melhor forma de aprender é já. Não é esperar que ele seja adulto e que vá para a vida dele e que vá perceber isso no mundo do trabalho quando já estiver a trabalhar. Convém ele já ir percebendo agora. E ele define a consequência. Não tem que ser nada do outro mundo e sugiro que nunca tenha a ver com escola. Ou seja, se eu não fizer isto, eu estudo o dobro no fim de semana. Não. Não devemos associar consequências ao estudo, à escola. Não, consequências têm a ver com outras coisas que não têm a ver com a escola. Faz sentido? Então, resumindo e concluindo, ele tem noção do que tem que fazer no plano? Sim. Então, se por acaso houver alguma das tarefas que não são cumpridas, o que é que deve acontecer? Perguntas a ele. Ele define um conjunto de consequências, uma ou duas, dependendo do que ele quiser, e que tu sintas que seja equilibrado, fica num papel fixado e tu só vais observando ao longo da semana. Não tens que controlar, vais observando. Quer dizer, eu não vou desconfiar que ele não vai cumprir, nem que se não cumprir, não cumpre com a consequência. Isso é responsabilidade dele. Agora, se eu souber, ele vai ter que sentir que mentir é errado. Que é o que aconteceria se ele não fizesse aquilo que disse que ia fazer. Chama-se mentir. E esse é um valor que eu acho que nenhum de nós quer ensinar aos nossos filhos. Olha, coloca em prática e experimenta e depois partilha connosco como é que decorreu, o teu testemunho e as tuas dificuldades. E já sabes, aqui todos podemos aprender e melhorar. Muito obrigado por estares desse lado e, se não for antes, vemo-nos num próximo vídeo. Até breve.